Como eu sempre digo aqui nos vídeos do meu canal, é muito importante, é essencial à vida de uma pessoa que ela busque a verdade. E por que é tão importante? Como eu já disse em outro vídeo, a verdade existe e isso é inegável. E uma vez que a verdade existe, por que é tão importante buscá-la, conhecê-la e vivê-la? Buscar a verdade é importante para quê, afinal? Para o indivíduo ou para a sociedade como um todo? Em primeiro lugar, a busca pela verdade é importante e essencial para o indivíduo. Quando alguém não busca a verdade, quando alguém não tem objetivos, essa pessoa, ela age, ela toma decisões, ela segue o caminho conforme os seus desejos lhe pedem. Ela age conforme os próprios sentimentos, com as próprias variações de humor. E então essa pessoa acaba tornando-se uma escrava dos próprios sentimentos e desejos. Uma pessoa que age assim, conforme os próprios sentimentos, é porque ainda não aprendeu a lição com os próprios erros. Existe um problema quando fazemos o nosso norteador, a nossa bússola da vida, os nossos próprios sentimentos. Porque sentimentos, desejos, estão variando o tempo todo, conforme varia o nosso próprio humor. E o nosso humor, ele varia porque é afetado por coisas pequenas da vida, como por exemplo o clima do dia, se está quente ou frio, ou com a atitude de certas pessoas, com aquele colega de sala, com aquele colega de trabalho, com o seu chefe chato ou um professor chato. O nosso humor, ele varia conforme coisas pequenas, como a própria digestão nossa, dependendo do dia. Então, se a gente deixar que os nossos sentimentos sejam afetados por coisas pequenas e que os nossos sentimentos tomem as decisões da nossa vida, com certeza tomaremos muitas decisões erradas. Por isso, devemos nos sustentar em algo mais sólido e menos variante do que os nossos próprios sentimentos. Esse algo sólido começa com a nossa própria razão e discernimento. Quando pensamos, acabamos por discernir o caminho certo do caminho errado, ou o caminho mau do caminho ruim, do caminho pior. E mesmo que um relativista não acredite que haja um certo e errado absoluto, mesmo assim ele sabe que é preciso um certo e errado para a própria vida, mesmo que ele crie esse certo e errado, como já dizia o Nietzsche com aquela ideia de super-homem, ou além do homem. Mas esse super-homem, que é o comandante da própria vida e que faz dos próprios sentimentos o comando da sua vida, será que é de fato o dono da própria vida? Guarde bem essa pergunta com você. Essa busca pela verdade é a nossa razão em ação que busca o discernimento, que busca tomar a decisão mais equilibrada e mais sensata, a decisão mais correta. Porque quando pensamos, medimos e conseguimos chegar a um resultado melhor, ao invés de simplesmente agirmos por impulso e não pensarmos. Mas não é tão simples assim. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: é importante buscar a verdade, porque quando buscamos a verdade, estamos criando um ponto sólido na nossa vida que vai nos guiar, ao invés dos nossos sentimentos. Essa base sólida é o que vai fazer e não deixar que ajamos conforme os nossos sentimentos, com o nosso humor. E por isso mesmo que tem de ser sólida, para persistir diante daqueles sentimentos bem intensos como o desespero, a tristeza, a angústia ou até mesmo paixões. Mas o que é essa base sólida que eu tanto falo? O que é essa base que eu estou dizendo? Essa base ela é composta de significados que procuramos e buscamos. Mas não que essa base, uma vez estabelecida na nossa vida, não possa ser mudada. Muito pelo contrário, ela tem de ser aperfeiçoada constantemente a partir de conhecimentos que vamos adquirindo. Mas ao mesmo tempo que ela tem de ser aperfeiçoada, ela não pode mudar constantemente no sentido literal. Ela tem de ser firme e sólida, mas ao mesmo tempo tem de ser aperfeiçoada, se é que você me entende. É meio estranho, complicado, mas é isso. E isso requer um comprometimento profundo com a verdade, com a busca pela verdade. Porque é a partir da verdade que conseguimos dar significados, adquirir conhecimentos e, portanto, construir essa base sólida que vai nos guiar, que vai tornar a nossa vida melhor. Esse comprometimento ele tem de ser firme e constante. Uma pessoa que decide trocar a sua bússola sentimental por uma bússola racional, ela faz esse próprio comprometimento, a sua razão, a sua base sólida em busca de sentido. O primeiro passo para tornar-se de uma criatura que agia conforme os seus impulsos para uma nova criatura é esse comprometimento com a verdade, essa busca de significado, porque é esses novos significados que vão agir ao invés dos nossos impulsos, ao invés da parte mais instável que há de nós. E isso só acontece quando tiramos o nosso ego do centro do nosso mundo, quando retiramos o nosso mundo e colocamos no lugar dele o mundo real,
O mundo quer de fato com pessoas que existem além de nós mesmos. E é com esses primeiros passos e com o comprometimento de dar novos passos que conquistamos a maturidade. Para Aristóteles, maturidade é isso. É quando você se torna dócil à razão, fazendo a aceitação da realidade o seu estado de ânimo habitual e por meio disso, fazendo e orientando outras pessoas para o bem. Imaturo é a pessoa que cultua os próprios sentimentos como rumo a sempre ser seguido e reduz toda a realidade a ela mesma. Esse é o indivíduo que acha-se contemplando a liberdade por fazer sempre o que os seus desejos lhe pedem, quando na realidade se tornou escravo dos próprios desejos e sentimentos, enquanto que na realidade mesmo, esses desejos nem são deles, porque são constantemente influenciados pelo ambiente e por outras pessoas. Acaba tornando-se de fato um escravo que, por via dos próprios sentimentos, acabou se tornando refém daqueles que dizem que a liberdade é um paraíso de realização de desejos. Então essas pessoas amam o que deveriam odiar. Muitas pessoas fazem isso. Elas amam o que deveriam odiar e odeiam o que deveriam amar. Buscar a verdade, no fundo, é uma busca pela perfeição e é uma busca pela felicidade verdadeira, que é composta pela liberdade verdadeira. E aí, lembra daquela pergunta que eu pedi para você guardar aí na memória? Será que o comandante da própria vida, que fez dos próprios sentimentos o comando de sua vida, é de fato dono da própria vida ou um escravo? Essa ideia de super-homem me parece só mais uma ideia utópica que levaria todos os seres humanos a tornarem-se escravos. Lembre-se sempre: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.